Oi gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, eu faço um post no domingo pra vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí toda segunda-feira às 8h04 a gente se encontra pra tirar essas dúvidas que ficaram aí sobre enxaqueca. Olá, boa noite! Pra galera nova que não sabe como funciona, a gente tem sempre a nossa garrafa de água pra ajudar a gente a bater a nossa meta hídrica. Então quem tiver aí com a sua garrafinha de água já dá um tchauzinho pra mim, pra saber que vocês estão comigo nessa da meta hídrica hoje. Vamos lá, gente! Não esqueçam de deixar o like de vocês pra ajudar a nossa live a ser distribuída pra mais gente. Vocês mandaram várias perguntas bem diferentes hoje, bastante interessantes. Então eu vou começar, não vou demorar muito não. Conforme for surgindo dúvidas aqui, a gente vai tentando encaixar. Se a sua dúvida que for mandada aqui agora não for respondida, você guarda ela e manda ela no domingo pra mim no post do Fer Me Explica. Gente, uma coisa que eu queria explicar pra vocês é que eu faço a caixinha de perguntas no sábado também. Tenho recebido uma demanda muito grande e o Instagram apaga todas essas respostas depois de 24 horas. Então é por isso que algumas dúvidas que vocês podem ter enviado podem não ter sido respondidas nos stories de sábado. Para tentar melhorar um pouco essa situação, eu vou começar a responder algumas dessas dúvidas residuais lá no Telegram, tá? Então, se a sua dúvida não for respondida no sábado, ela não aparecer aqui na segunda, dá uma olhadinha no Telegram, porque as dúvidas que não aparecerem nem nos stories no sábado e nem aqui no Fer Me Explica na segunda, elas vão aparecer durante a semana no Telegram pra tentar tirar todas as dúvidas que vocês me enviaram, que são muitas. Tudo bem? Vamos lá, gente. Cadê o tchauzinho da galera que tá com a garrafa de água aí? Quero ver, tá todo mundo com a garrafa de água aí? Vamos bater juntos a nossa meta hídrica. Vamos lá. Eu vou começar aqui pela pergunta da Taninha. A Taninha mandou assim pra mim. Bom dia, Fer. Eu gostaria de saber se a injeção Engalit pode fazer efeito somente após 1 ano. Porque eu tomo há uns 7 meses. No início tive uma melhora, sendo que há uns 3 meses não faz mais muito efeito. Muito obrigada por tudo, você é demais. Taninha, então o que acontece? Pra quem não sabe, né, o Engalit faz parte, é um dos medicamentos da nova classe de medicamentos que é chamada de anticorpos monoclonais. Esse tipo de medicamento, ele age diretamente na causa da enxaqueca. Então ele vai agir lá no CGRP ou no receptor de CGRP. Se você estiver boiando disso, não estiver entendendo do que eu tô falando, corre no meu feed depois da live que tem vídeo explicando sobre isso, tá bom? Então o que acontece? A gente não tem ainda um período ideal, exato, que essa injeção pode passar a fazer efeito. Então você diz aqui que você está tomando faz 7 meses, que no começo fez e depois parou. Eu tenho recebido diversos relatos de diversos pacientes que falam sobre isso, tá? A grande maioria que eu tenho são pacientes que fizeram uso por até 10 meses e não tiveram resultado e acabaram abandonando, justamente por ter um custo mais elevado. Mas os estudos mostram que a grande maioria dos pacientes tem resultados significativos após pelo menos 3 meses. Sendo que alguns pacientes apresentam melhora logo no começo já da utilização do Engalit, tá? Engalit, Pazur, Tajove, tá? Então vai depender muito do seu organismo. A gente precisa tentar entender aí o que é que você tá fazendo além, né? A Taninha, eu sei que a Taninha é das antigas daqui, né? Ela já sabe muita coisa que a gente fala aqui sobre mudanças de hábito. Taninha, revise o seu diário da enxaqueca. Muitas vezes, essa medicação preventiva específica, ela pode até estar fazendo efeito, estava fazendo efeito, mas algum novo desequilíbrio aconteceu e ele é mais forte do que o potencial dessa medicação atualmente no seu organismo. Então dá uma olhada no seu diário da enxaqueca, como é que estão os 5 pilares da autocura aí? Como é que tá a sua noite de sono, como que tá a sua hidratação, como que tá a sua alimentação, como que tá seu nível de estresse, controle da ansiedade, como é que tá a prática de atividade, de exercício físico, né? Tudo isso a gente vai ter que observar, porque não adianta a gente tomar o medicamento esperando aquele milagre. Lembra que a gente sempre conversa sobre isso, não existe um medicamento que sozinho vai resolver o problema da enxaqueca, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta.
A Taninha também mandou assim, ó. Oi, Fer, não gosto de fazer atividade física. Mesmo assim, estou fazendo caminhada e alongamento. Por que será que sempre fico com dores intensas logo após fazer? Depois de quanto tempo praticando, não vou mais desencadear crises. Taninha, o que a gente precisa observar? Você pode estar fazendo uma atividade física muito intensa, porque o seu corpo está acostumado agora. Por exemplo, se você diz pra mim, não gosto de fazer atividade física, isso já me dá um insight de que você não fazia nenhum tipo de atividade física antes. Daí você começou com a caminhada. Mas qual que é a intensidade da caminhada que você está fazendo? Por quanto tempo você está fazendo essa caminhada? Então pode ser que, de acordo com a intensidade, com o tempo que você está fazendo essa caminhada, eles sejam muito pro que o teu corpo está acostumado. E aí lembra que o corpo de quem sofre com enxaqueca, o cérebro especificamente, ele não gosta de mudanças, ainda que seja uma mudança para melhor. Então o que a gente tem que observar? Faça uma introdução gradual. Alguns pacientes, sim, podem ter esforço físico como gatilhos de crise, né? Aquilo que a gente chama de cefaleia associada ao esforço físico, né? Então, não necessariamente vai ser a um exercício físico. Pode ser ao tossir, ao evacuar. Eu, por exemplo, morria de dor toda vez que eu tinha qualquer tipo de esforço físico. Subir escada, uma rampa, carregar uma sacola de feira, era insuportável pra mim, me dava uma dor insuportável que eu tinha que parar na hora, tá? E aí, o que acontece? Fui acostumando o meu corpo com a atividade física gradualmente. A atividade física foi a primeira coisa que eu mudei? Não. E por isso que não é a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam. Por quê? Porque ainda assim ela pode ser o que está acontecendo com você. Ela pode desencadear a crise. Então o que eu falo pra gente fazer primeiro, tá? Primeiro, o que não custa nada, gente, R$0. Hidratação. Capricha nessa hidratação. Segundo, antes de começar a fazer atividade física. Segundo, controle a sua alimentação. Observe como o teu corpo reage ao que você come. Coma 80% vegetal. Tenha um prato rico de cores. Então lembra lá aquele desafio antigo que eu fiz, desafio das 5 cores? Pois é, tenha isso como meta no seu dia a dia, tá? Vai ajustando a qualidade do seu sono. Quando você conseguir controlar a maioria desses fatores, você vai para sua atividade física. Agora, Fer, isso vale para todo mundo? Não. Por exemplo, se é um paciente que tem um nível de estresse e de ansiedade muito grande, eu já falo para ele começar logo pela atividade física. Mas vai começar com 30 minutos caminhando numa intensidade moderada? Não. Vai começar com 15 minutos naquela caminhadinha tipo andando no shopping? E aí aos poucos, semana após semana, você vai aumentando a distância que você percorre, o tempo que você utiliza, né, para percorrer essa distância, e aí com isso você vai aumentando então a intensidade desse seu esforço físico, desse seu exercício físico, tá? Taninha, agora que eu esqueci de comentar, o que a gente tem que observar também, ó, você comentou aqui que o exercício físico, né, atividade, caminhada, você citou. Lembra da hidratação. Outra coisa que pode estar relacionada, você come antes de fazer essa caminhada? Porque se você faz ela em jejum também já pode ser um gatilho para crise. Você toma água antes, durante e depois da caminhada? Porque se você não tá levando sua garrafinha durante a caminhada, se você não tá tomando sua água durante a caminhada, a gente pode estar culpando o exercício físico e na verdade é a desidratação. Ou então a gente tá culpando o exercício físico e na verdade é o jejum. Tá? Então tem que observar esses fatores também. Ah, a Taninha tá aí. Imagina, Tan. Ali, ó. Taninha mandou outra pergunta. Bom dia, Fer. O Pilates trabalha muito a respiração e alongamento. Ele é indicado para melhorar as crises de enxaqueca ou pode piorar? O Pilates pode ser indicado sim. Ele trabalha exatamente muito disso que você falou, a respiração e o alongamento. Ele não é considerado uma atividade física aeróbica. Vamos lembrar então que ele vai ser muito importante justamente por trabalhar alongamento e respiração. No caso da respiração, ele ajuda a gente a entender melhor nossa respiração e trabalhar padrões respiratórios. Isso ajuda principalmente aqueles pacientes que têm níveis de ansiedade muito grande, tá? A questão do alongamento, ele é importante para o corpo todo, de uma forma geral. Eu foco muito aqui no alongamento para vocês, o alongamento cervical, né? Mas, como um todo, a gente deveria se alongar todos os dias. Então, não, o Pilates ele não vai te trazer uma piora. O que a gente tem que observar? Todas aquelas informações que valeram lá pra gente
Para caminhada também vale aqui. Lembra de se hidratar durante essa prática, tá? E ela pode sim contribuir para uma melhora, principalmente quando a gente tem uma questão de ansiedade envolvida. Agora, os estudos mostram uma melhora maior, uma efetividade maior, quando a gente fala em exercício físico aeróbico. Então, o que a gente considera exercício físico aeróbico? Pedalar, caminhar, natação, dança, hidroginástica. Esses são exercícios físicos aeróbicos. Os estudos mostram principalmente que se você tem uma prática regular dessa atividade física aeróbica, cerca de 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, você consegue ter uma melhora no quadro da enxaqueca, tá bom? Oi, Claudinha! Ali, Claudinha tá falando que que tá tendo muita dor fazendo pilates. O que a gente tem que observar, Claudinha? Se é a dor da enxaqueca mesmo, ou seja, comecei a fazer pilates, senti já aquele enjoo, aquele aumento da sensibilidade, aquela dor de cabeça pulsada. Mesmo se for isso que você está observando, o que a gente precisa anotar? E por isso que é tão importante o diário da enxaqueca. Por exemplo, eu faço pilates 3 vezes na semana, tal hora. Beleza. O que a gente vai observar? A gente coloca o pilates como algo que pode estar envolvido na sua crise, embora não seja comum, mas a gente vai olhar o que você está fazendo antes. Por quê? Vamos lembrar que a crise de enxaqueca, ela pode começar até 2 dias antes da dor de cabeça em si se instalar. Então pode ser que você tenha feito algo nesses outros dias que você não pratica o pilates, por exemplo, algo da alimentação, ou algo de um sono irregular, ou um nível elevado de estresse. Eu sei que a Claudinha tem muito nível elevado de estresse, né, Claudinha? E aí, esse fator pode colocar você na crise. Só que, como a gente pode ter até 2 dias pra você começar a manifestar a dor de cabeça em si, da enxaqueca, pode ser que você esteja nessa fase e que aí exatamente quando você faz a sua atividade física, o seu pilates no caso, você chega dentro desse prazo que vem a dor de cabeça em si. Como que você vai saber isso? Porque então pode ser qualquer coisa. Sim. Como que você vai saber isso? Primeiro, vai fazer o diário da enxaqueca. Segundo, você vai observar se o seu corpo te dá ou não sinais de que vai entrar em crise. Quais são os principais sinais que a gente pode observar então? Bocejo excessivo, aumento da sede, aumento da diurese, irritabilidade. A gente pode observar também nessa fase ainda uma vontade muito grande de comer algo específico. Tem gente que é salgado, mas a grande maioria das pessoas é doce e normalmente não é qualquer doce, normalmente é chocolate. Então a gente tem que observar esses sintomas. Tenho pacientes que inclusive observam que começam a sentir coceira na cabeça. Isso aí, na verdade, já tem uma ligação com a alimentação, tá? Mas essa coceira também é um sinal de que a crise vai instalar. Então, observe que eu listei aqui os principais fatores, né? Os principais sinais que seu corpo pode te dar de que você está entrando numa crise. Mas os sinais também podem ser totalmente pessoais, tá? Então, para isso, você precisa de um diário da enxaqueca. Não é comum você sentir uma piora no Pilates. E se você está sentindo uma piora, pra gente ter certeza se é esse Pilates ou não, cessa essa atividade por um tempo. Fica 1 semana sem fazer esse Pilates e vê como é que você se sente. Essa 1 semana que você não fez, você teve episódios de crise de enxaqueca? Observa. Porque se você teve, mesmo sem fazer o Pilates, quer dizer que então não era o Pilates. Tá bom? Vamos lá. Ali, a Luzia falando, né, que toda vez que sente dor de cabeça, fica com as narinas congestionadas. Eu também ficava, tá? A congestão nasal, né, então o nariz entupido, até mesmo a coriza, nariz escorrendo, também pode acontecer nas crises de enxaqueca. Na grande maioria das vezes, as pessoas acabam até confundindo, achando que é uma sinusite, que é uma rinite, mas na verdade são sintomas que enquadram dentro da crise de enxaqueca, então pode acontecer. Nesse caso, para diminuir o desconforto, você pode fazer a lavagem com soro, Luzia, tá bom? Pode ajudar bastante. Faz uma lavagem com soro morninho, então pega uma seringa daquelas de farmácia, compra um soro fisiológico, esquenta ele só um pouquinho, ele tem que ficar bem morninho mesmo, né, pra não queimar suas narinas, e aí você faz a lavagem nasal com esse soro, ajuda a descongestionar, tá bom? Vamos lá. A Claudete mandou assim: enxaqueca é o mesmo que cefaleia. Isso atinge o ouvido como se tivesse o ouvido pulsando?
Claudete, o que acontece? Enxaqueca é um tipo de cefaleia. A gente tem mais de 150 tipos diferentes, tá? De cefaleias, e a enxaqueca é um dos tipos só. Então, enxaqueca é um tipo de cefaleia, tá certo? Essa informação. E aí você me perguntou se ela atinge o ouvido, como se ele estivesse pulsando. Em alguns pacientes, a gente pode ter alterações auditivas, tá? Então você pode ter tanto a sensação do ouvido tampando e destampando, você pode ter zumbido no ouvido, você pode ter essa sensação, né, dessa pulsação, né, que vem toda essa região aqui. Então sim, podem ser sintomas da enxaqueca. Normalmente, essa questão do zumbido, da pulsação, do ouvido tampando e destampando, normalmente ela também vem, normalmente, tá? Pode ser que com você não, mas na grande maioria das vezes, também vem num quadro que acompanha tontura, tá? Então, naqueles pacientes que têm enxaqueca vestibular, pode aparecer, por exemplo, esse zumbido no ouvido e pode aparecer a tontura também. Daí a gente precisa diferenciar. A gente pode ter uma tontura que acontece antes da dor de cabeça se instalar, como se fosse a aura da enxaqueca. Então aí é o que a gente chama de... Esqueci o nome. Olha lá, gente. É o que a gente chama de enxaqueca... Esqueci o nome, gente. Fugiu. Daqui a pouco eu volto. Ou ela pode acontecer junto com a dor de cabeça da enxaqueca, que aí a gente chama de enxaqueca vestibular, tá? Então, normalmente, as alterações auditivas vêm acompanhadas de tontura, tá? Vamos lá. A Nara mandou assim, ó. Fer, gostaria de saber se aquelas bolsas térmicas quentes fazem mal pra enxaqueca. Uso quando tenho dor na coluna, mas o material dela é tipo um plástico. Será que também solta cheiro de estrogênio? Nara, tudo que é de plástico, a gente precisa tomar cuidado. A Nara tá falando isso por conta da live passada que a gente falou sobre intoxicação com cheiro de estrogênio, tá? Pra quem perdeu, perdeu, porque não batemos a meta, então a live foi apagada, infelizmente. Mas, então, Nara, principalmente quando a gente fala desse plástico maleável, ele também tem componentes que liberam cheiro de estrogênio, tá? Mas não se preocupe nesse cenário. Por quê? Para pra pensar, ó. A grande maioria, 98%, 97%, 98% da intoxicação de cheiro de estrogênio, ela acontece através da alimentação, né? Então a gente esquenta o alimento está dentro de uma embalagem plástica que vai liberar cheiro de estrogênio e a gente vai consumir esse alimento. No caso dessa bolsa, você vai esquentar essa água, certo? É só você fazer o seguinte, você pega ela com um pano, você não vai colocar ela direto no seu corpo, a gente sempre fala sobre isso, mesmo se ela fosse gelada, né? Por quê? Porque pode queimar. Tanto frio quanto calor em excesso, ele pode queimar sua pele. Então você não tem contato direto com ele. Pega ele lá, não sei como você tem esquentado, se você tem esquentado na água ou no micro-ondas, pega ele com uma luva térmica, coloca envolto de um tecido, né, de uma toalha, de um pano, e aí você coloca em contato com o seu corpo e não tem problema, tá bom? Então pode continuar utilizando, só toma cuidado na hora do manuseio dela. Pois é, Nara, fiquei chateadíssima. Deixa eu responder rapidinho essa pergunta aqui, ó. A Vanzinha pergunta assim, como diferenciar da sinusite? Vai, o que a gente precisa observar? A sinusite é um processo inflamatório. Tudo que é it é inflamação. Rinite, sinusite, bronquite, tá? É tudo inflamação. Então, quando tem inflamação, normalmente a sinusite, ela vem com uma secreção que tem uma coloração amarelada. Não é uma secreção transparente, tá? Ao contrário do entupimento nasal e da coriza da enxaqueca, ela é transparente, tá? Normalmente na sinusite é uma coriza, né, uma secreção nasal fétida, ela tem um cheiro específico, ela tem um mau cheiro, coisa que não acontece com a secreção nasal que corre quando a gente está em crise de enxaqueca, tá? Outra coisa que a gente precisa observar também, normalmente, não em todo mundo, mas a sinusite pode surgir com febre, por ser uma inflamação importante, tá? Coisa que não acontece na enxaqueca. Respondendo até um stories que me mandaram, que eu acabei não respondendo porque sumiram os stories, mas a questão da febre, não é normal a gente ter febre durante a crise de enxaqueca, tá? O que pode acontecer, sim, é uma alteração de sensibilidade. É você sentir o seu corpo quente, mas se você for medir sua temperatura, você não tá com febre. Mas você sente ele quente. Como você também pode sentir seu corpo frio, e aí você medir sua temperatura e ela tá normal, tá?
A febre não é normal no quadro de enxaqueca. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de uma febre, de um episódio forte de dor de cabeça, uma dor de cabeça muito intensa, é importante que você busque um atendimento médico, tá? Pode ser uma infecção importante, tá bom? A Nara também mandou assim, ó. Fer, tomando suco anti-inflamatório pela manhã, no mesmo dia eu posso tomar um shot matinal ou só um em cada dia? Peraí que eu já respondo sua dúvida, Nara. Como é que tá a água aí, gente? Vamos lá. Deixa eu responder essa aqui, eu já respondo a sua, Sandra. Depois você volta se eu não responder aqui, porque ela subiu. Ó, então a Nara perguntou sobre o suco anti-inflamatório e sobre o shot matinal. Eu não costumo indicar os dois, tá? Eu costumo pedir justamente pra você rotacionar. Não tem problema você tomar os dois, não tem problema, tá? Mas não vai salvar. Eu não acredito que vai fazer uma grande diferença você adicionar os dois. Talvez no caso de uma paciente que esteja com muita dificuldade em controlar as crises e já fez um monte de mudança, precisa de um anti-inflamatório maior, né? Anti-inflamatório natural. Daí você pode utilizar. Mas por que eu não costumo aconselhar? Porque tudo que a gente come ou bebe igual todos os dias, a gente também enjoa, né, gente? Então por que a gente faz essa rotação? Pra gente não enjoar, pra gente continuar consumindo aquilo com vontade. Por quê? Porque eu penso o seguinte, isso é a minha linha de pensamento, gente, a forma como eu penso, tá? Se vocês discordarem, tudo bem, tá? Mas o que acontece? Eu acho que quem sofre com enxaqueca já tem que evitar um monte de alimento que disseram pra você que você não pode comer. Que você nem sabe se pode ou não, mas você viu em algum lugar que não podia e você cortou da sua alimentação. Então você já se priva de muita coisa. Você já se priva do prazer de comer muitas vezes. Então quando você tem um negócio que é saudável, que faz bem, por exemplo, tanto o suco quanto o shot, e você faz ele todos os dias, você vai ver que você vai ficar enjoada. Você vai falar, credo, não aguento mais tomar esse trem. Então rotacione, justamente pra você não enjoar, pra você continuar tendo prazer nesse mini hábito que você tá colocando na sua vida, tá? Então assim, vou fazer um dia, você pode fazer uma semana, faz uma semana suco anti-inflamatório, faz outra semana o shot matinal, por exemplo. Pra quem perguntou da receita do suco, no Instagram, na minha página, tem umas bolinhas assim, que são o que a gente chama de destaques. Você vai rolar esses destaques e lá, um dos últimos destaques que eu postei logo no comecinho, tem um destaque escrito receitas. Lá você vai ter a receita do suco anti-inflamatório. Quanto ao shot matinal, eu costumo comentar aqui com vocês que tem diversos tipos de shot matinais dependendo do nosso objetivo. E eu vou entrar em detalhes sobre isso no nosso queridíssimo curso Rotinas da Manhã. Então vocês vão ter alguns tipos de shots para vocês rotacionarem e para vocês utilizarem de acordo com a necessidade do corpo de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que a Sandra tinha perguntado uma coisinha aqui, eu falei que eu ia responder. A Sandra mandou assim, ó. Fer, quando a dor é impressão forte, ainda é enxaqueca ou você fala é atencional? Sandra, na teoria, né, a gente costuma dizer que a enxaqueca é uma dor de cabeça pulsada, latejante, na metade da cabeça só, acompanhada de enjoo e aumento da sensibilidade à luz, ao som e a cheiros. Na prática, a gente vê que tem pacientes que não têm a característica pulsada, tá? Então, não necessariamente, por você não ter a característica de dor pulsada, você não tem enxaqueca. Não necessariamente. Pode ser enxaqueca sim. O que determina ou não? Na enxaqueca, quando a gente vai lá na Associação Internacional de Cefaleia, a gente precisa olhar de dores de cabeça, a gente precisa olhar o quê? O que vai ter lá pra gente? Que pode ser uma dor de cabeça, que pode ser pulsada, ou ela é pulsada, E/O, tá? Pulsada em metade da cabeça, mas que precisa vir acompanhada de pelo menos um dos dois seguintes sintomas, que são o quê? Enjoo/vômito e aumento da sensibilidade à luz/cheiros, tá bom? Então, se a sua dor de cabeça vem acompanhada com alguma dessas alterações, independente dela não ser pulsada, ela é enxaqueca, tá bom? Ali.
Não posso com água de coco nem gengibre, então tenho usado muito e revezado própolis verde e açafrão. Tenho me sentido bem. Ótimo, que beleza. Vamos lá, gente. Isso, Gé, bastante água, precisa hidratar. A hidratação é um daqueles fatores silenciosos que ninguém repara e que tá muito relacionado ao surgimento das crises, tá bom? Por isso que a gente surgiu com a meta hídrica pra ajudar vocês a baterem. E, pra quem não sabe, quem perdeu a live, a gente falou sobre a questão da contaminação por plástico e a gente tá com cupom de desconto pra comprar garrafinhas de inox que fazem bem pro nosso corpo, tá? Então a gente tem cupom de desconto. Tem um destaque no meu na minha página, tem um destaque também, garrafinha de água, vai lá que eu explico como é que você faz pra conseguir o desconto, pra comprar garrafinha de água com 10% de desconto, tá bom? A Meire falou assim, ó: Fer, ontem mesmo tive uma crise de enxaqueca, mas percebi que foi o cansaço e o sono, que devido ao cansaço dormi pouco. Boa, Meire, então é isso, ó, você já tá dando um passo importante, você tá começando a identificar o que é que tá te levando em crise. Gente, essa é uma das horas que minhas pacientes me matam de orgulho, sabe? Quando elas falam assim: nossa, Fer, eu tô com crise, mas é porque eu fiz isso, isso e isso. Eu falo: gente, parabéns. Parabéns? Você já tá entendendo por que você tá tendo crise. Porque a grande maioria das pessoas que chegam pra mim não fazem ideia do porquê que elas estão tendo crise, do porquê que elas estão tendo dor todos os dias. E aí, quando elas começam a praticar a autoobservação, elas começam a entender. É por isso que eu falo pra vocês que a gente consegue, então, escolher quando vai ter crise. Quando a gente pratica a autoobservação. Quando a gente conhece o que é enxaqueca, a gente sabe o que é enxaqueca, a gente sabe o que pode causá-la, desencadeá-la, tá? Porque não é porque pode desencadear que vai desencadear, tá? Isso varia de pessoa pra pessoa. Mas você precisa conhecer o que é que pode desencadear. Porque aí se você, pelo menos você tem uma noção do que pode. Por exemplo, a banana. A banana pode desencadear crise. Ela vai ser gatilho de crise pra todo mundo? Não. Mas você sabe que ela pode. E aí, beleza, aí um dia você foi comer comeu uma salada de fruta. E aí teve uma crise de enxaqueca. Você vai fazer o quê? Você vai olhar tudo que tinha naquela salada de fruta. Daí você vai pensar: putz, tinha banana, pode ser a banana. Vou colocar lá a banana como interrogado. Tinha frutas cítricas, né? Tinha frutas ácidas. Tinha kiwi, tinha morango, tinha laranja. Será que foi isso? Coloca lá ponto de interrogação. Então, isso vai te ajudar depois, da próxima vez, você vai fazer o quê? Você vai experimentar uma dessas frutas. Por exemplo, tô dando exemplo de fruta dessa vez, tá, gente? Experimentou aquela fruta. Comi a banana. Não tive crise. Aí você fala: bom, acho que então não era banana. Comi o kiwi, tive crise. Putz, é o kiwi então. Pronto. Colocou o kiwi lá como um alimento que você precisa evitar. Quando a gente faz isso, quando a gente pratica essa autoobservação, a gente conhece o que é que tá deixando o nosso corpo em desequilíbrio e o que é gatilho para as nossas crises. Porque o que é gatilho para Luzia não é gatilho para Mirella. Isso varia de acordo com o nosso corpo. E se a gente for levar a gente ao pé da letra, tem até uma outra pergunta que eu vou responder que fala um pouco sobre isso também. Se a gente for levar ao pé da letra, tudo o que pode ser gatilho, a gente não come. A gente vive de ar. Nem de água, porque a água pode estar contaminada. A gente vive de ar. Então, a gente não pode entrar nessa neura. A gente precisa entender, sim, o que pode ser gatilho. Mas a gente precisa entender como o nosso corpo tá reagindo. Como o nosso corpo tá funcionando. Entendeu? Vamos lá. A Joela mandou assim: oi, Fer, como te expliquei em outra ocasião, tomou muita medicação devido a outros problemas de saúde. E não posso tirar nem diminuir. O que faço? Joelma, eu não entendi direito sua dúvida. O que acontece? Né? Quais medicamentos você tá tomando? E se você toma eles por outros problemas de saúde, por que você tá querendo tirar ele? Não entendi. Agora sim, se você toma analgésico, aí analgésico a gente tem que tentar controlar. Agora, se você toma outros medicamentos
por outros problemas de saúde que você precisa desse medicamento, não tem por que você mexer nisso. Fiquei meio na dúvida. Vamos lá. A Carol perguntando, Fer, quantas vezes no dia pode raspar a língua? Cá, idealmente, no mínimo uma vez, tá? No mínimo pela manhã. Eu gosto de manhã e de noite, tá? Mas isso é de acordo com você. Por exemplo, olha pra sua língua. Pra mim, meu maior marcador é esse. Ah, você acabou de comer. Ou antes de comer, né? Antes de comer ajuda também, viu? Na melhora na digestão. Então assim, você raspou a língua de manhã quando acordou. Aí, antes do almoço, você vai lá no banheiro rapidinho, olha lá pra língua e fala, tá meio branca. Pode raspar. Não tem problema, tá bom? Lucy, qual que é a sua dúvida, mulher? Conta pra mim. Você mandou ela no Firme Explica aqui? Vamos ver. A Den mandou assim. A Tigre Aura mandou assim. Eu tive endometriose, precisei tirar meu útero. Vi uma reportagem que endometriose é excesso de hormônio. Faz mais ou menos 12 anos que fiz a cirurgia. Sofro muito com enxaqueca, de ficar 30 dias com dor. Por ter tido endometriose, isso pode causar enxaqueca? O que a gente precisa observar? Se você fez reposição hormonal ou não após a retirada do útero. Uma boa parte das mulheres, quando tem que fazer por algum motivo a retirada do útero ou a retirada dos ovários, elas acabam precisando fazer reposição hormonal. Sim, a endometriose tem uma relação também com alterações hormonais, tá? A gente já tem estudos que mostram uma relação entre enxaqueca e endometriose. E, normalmente, os últimos estudos que eu vi, eles falam mais sobre sobre as pessoas que têm enxaqueca terem mais chance de ter endometriose, tá? Isso acaba aparecendo em alguns estudos. A gente sabe, então, que existe uma relação, sim. O que a gente tem que observar? Não necessariamente foi a endometriose que te levou a essas crises de enxaqueca. Como você diz aqui, que você tirou o útero e que faz mais ou menos 12 anos que você fez a cirurgia e que você tem crises de enxaqueca 30 dias por mês, primeira coisa que você tem que se perguntar, se você tirou seu útero há 12 anos, faz 12 anos que você tem dor de cabeça 30 dias no mês? Se a sua resposta for sim, então sim, tá ligado com a endometriose, tá ligado com o teu útero, com a retirada do seu útero. Agora, se essa conta não tá fazendo sentido pra você, se você teve uma piora das suas crises depois, muito depois que você fez a retirada desse útero, e se você não fez reposição hormonal, o que a gente vai ter que olhar? O seu diário da enxaqueca. O que é que tá em desequilíbrio? Agora, se você fez reposição hormonal, aí a gente tem alguns estudos já que mostram uma piora das crises de enxaqueca em pacientes que fazem reposição hormonal. Tem uma outra pergunta sobre isso aqui mais pra frente, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Ali tem mais gente colocando que tirou os ovários, mas aí você fez reposição hormonal? No caso das pacientes que fazem reposição hormonal, é esperado uma crise de enxaqueca pior, tá? Vamos lá. A Den mandou assim, ó. O que fazer quando o analgésico não faz efeito? O que a gente precisa observar? O que é que você fez para contribuir para que esse analgésico faça efeito? Essa é a pergunta. É o que fazer para não precisar tanto de analgésico? O que fazer para controlar minha crise sem analgésico? Então, quando você começa a equilibrar o que está em desequilíbrio no seu corpo, e com isso a gente toma como base os 5 pilares da autocura, quando você começa a equilibrar esses 5 pilares, você consegue controlar sua crise de enxaqueca com repouso, compressa fria e água de coco com gengibre. Gente, isso é real. Não sei se tem pacientes minhas que já controlam, que estão aqui na live hoje, porque a maioria das minhas pacientes que estão em acompanhamento, elas quase não entram na live, elas ficam só no WhatsApp comigo, então... mas isso é real, tá? Eu devo ter print de algumas mulheres que já me mandaram relatos, algumas seguidoras que já mandaram relatos da melhora que tiveram conseguindo controlar as crises dessa forma, a partir do momento que equilibraram os 5 pilares, tá? Então assim, você, sem fazer um bom preventivo, e vamos lembrar que bom preventivo, não tô falando só de tomar remédio, tá? Preventivo, mas se você tá fazendo um bom preventivo,
tá mudando seu estilo de vida, tá mudando seus hábitos, você vai sim conseguir controlar suas crises com repouso, com pressa... Ah, meu esmalte saindo, gente. Repouso, com pressa fria e água de coco com gengibre. Ali, a Carol ali tá como prova comentando aqui pra gente que com ela também funciona. Vamos lá. A Adriana mandou assim: Oi Fer, tudo bom? Gosto muito das suas dicas e aconselhamentos, mas fiquei triste porque na semana passada você respondeu as dúvidas de todos, menos a minha. Eu só queria saber se a enxaqueca pode ser um sintoma da menopausa. Adri, desculpa por não ter respondido sua dúvida. Vamos lá, gente. Só pra retomar pra quem entrou depois, pra quem não entende como é que tá funcionando. Quando eu faço a caixinha de perguntas no sábado, eu recebo muitas perguntas. E o Instagram, eu vou até printar pra vocês na semana que vem. O Instagram, ele deixa suas perguntas disponíveis pra mim por 24 horas. Eu costumo responder o máximo de perguntas que eu consigo no meu dia. Vamos lembrar que eu tenho família, que eu tenho a minha vida, que eu tenho que cuidar pra não ter crise de enxaqueca. Então eu preciso acordar no horário normal, eu preciso comer, eu preciso, né? Tem todas as outras atividades do final de semana, tá? Então eu respondo no sábado a maior parte das dúvidas que eu consigo responder. Só que depois de 24 horas, o Instagram some com todas essas dúvidas que vocês me enviaram. E aí é por isso que eu não tava conseguindo responder todas elas. E mesmo que não sumisse, muito provavelmente eu não ia conseguir responder, porque é muita dúvida. O que que acontece? Agora eu comecei a printar, quando dá 23 horas mais ou menos, eu comecei a printar as dúvidas que vocês me mandaram. E ao longo da semana, as que eu não consegui responder no Stories vão ser respondidas no Telegram. Então entra lá no meu canal do Telegram, Empoderamento na Enxaqueca, e eu vou responder algumas dessas dúvidas lá. Fer, você promete que vai dar conta de responder todas? Não prometo, mas eu prometo que eu vou me esforçar para responder o máximo possível, tá bom? Outra coisa, para ter prioridade nas respostas, vocês mandem as dúvidas de vocês no post do Fer Me Explica que eu faço no domingo, tá? Eu faço no domingo e aí primeiro eu vou responder essas perguntas e depois eu vou encaixando as dúvidas que vocês mandam ao vivo na live, tá bom? Então, muito provavelmente você tá em um desses dois casos. Ou você mandou ao vivo na live, eu não vi, é muita mensagem, vocês estão vendo que vai subindo aqui. Ou você mandou no Stories e aí, esse Stories, essa pergunta foi apagada e por isso eu não consegui te responder. Mas vamos lá. Ela queria saber o quê? Se a enxaqueca pode ser um dos sintomas da menopausa. Não. O que que acontece? A gente sabe que no climatério, eu ia falar perimenopausa, que no climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa, é normal, é esperado que a gente tenha uma piora das crises de enxaqueca. Então, climatério é aquele período onde a nossa menstruação, que estava regular, ela passa a se tornar irregular. Ela vem um mês, não vem dois, depois vem curtinha, depois vem longa. Quando a gente começa a ter essas oscilações, já é um sinal de que a gente já tá fazendo, né, já tá entrando nesse climatério. Esse climatério é um período de transição para ter o marco final, que é a menopausa, que é a última menstruação. Então, nesse período é esperado uma piora das crises de enxaqueca. Uma parte das mulheres vão melhorar das crises de enxaqueca quando elas entrarem na menopausa. Uma parte das mulheres vai continuar a mesma coisa e uma parte das mulheres vão piorar. Então, nesse cenário, pode ser que essa piora da sua crise de enxaqueca tenha relação com o climatério. Pode ser que você esteja vivendo esse climatério agora e nessa fase é sim esperado uma piora. Fer, o que é que eu posso fazer? A gente pode praticar atividade física para tentar melhorar os nossos níveis hormonais, a gente pode se alimentar de forma saudável, a gente pode melhorar a nossa hidratação, a gente pode controlar os níveis de ansiedade e estresse através de exercícios respiratórios, a gente precisa, né, ter uma boa qualidade do sono. Então, para pensar, o que é isso? Os 5 pilares, tá? Então, a gente precisa conseguir fazer esses 5 pilares na prática para que a gente consiga diminuir o impacto que essas oscilações hormonais do climatério estão tendo, proporcionando suas crises de enxaqueca, tá bom? Gente, que história é essa do ovo de pato que vocês estão falando? Eu não sei o que vocês estão falando aí. A Sandrinha mandou assim: alimentos... Eu tentei entender essa pergunta, gente, mas eu não entendi, ó. Alimentos remosos faz mal pra quem tem crise de enxaqueca? Gente, eu não sei o que é alimento remoso. O que é alimento remoso? Não sei, se alguém souber, me avisa. Vamos lá. Ixi, esse aqui eu não sei ler, mas eu sei que você tá aqui. MRSWPSHS. Eu sei que você tá aqui.
Não sei, mas eu sei que está aqui. Olá, Fer. Meu nome é Marci. Gostaria de saber se a pílula de progesterona faz mal também. Vamos responder sua dúvida. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Você deve estar perguntando isso porque eu fiz um vídeo falando do anticoncepcional e naquele caso eu falei sobre o anticoncepcional combinado. Mas a gente precisa pensar o quê? Lembra que eu expliquei pra vocês que a gente coloca o hormônio pra dentro do nosso corpo quando a gente toma uma pílula anticoncepcional? Esse hormônio, conta pra mim seu nome, mulher, que eu não entendi. Esse hormônio que a gente tá pondo pra dentro do nosso corpo, como é que a gente vai conseguir equilibrar o nosso organismo se a gente tá colocando hormônio pra dentro dele? Aí você fala assim, mas eu vou colocar só progesterona, não tem estrogênio. Você disse que o estrogênio é excitatório e a progesterona, ela é mais calmante, não é? Sim. Aí eu disse isso. Real. Beleza. Agora para pra pensar. Daí você coloca só progesterona. Essa balança vai equilibrar? Não vai. Sabe por quê? Se você voltar... essa live também foi perdida, viu? Se você voltar na live que eu fiz sobre métodos contraceptivos, eu expliquei lá o quê? Que quando a gente fala do ciclo menstrual, na primeira fase do ciclo menstrual, a gente tem um aumento do estrogênio. O estrogênio precisa estar mais alto do que a progesterona nessa fase, certo? Daí a gente vai ter a queda do estrogênio, aí a gente ovula e na segunda fase a gente tem um aumento da progesterona. Então, dominantemente, a gente fala assim, o estrogênio domina a primeira fase e a progesterona domina a segunda. Se você tá atacando progesterona pra dentro do teu corpo, o que vai acontecer? Vai ter estrogênio dominando a primeira fase? O que é normal, o que é fisiológico pra todo mundo? Não vai ter. Então, em vez de você equilibrar, você desequilibra ainda mais. Então, você vai desequilibrar das duas formas. Tanto com o anticoncepcional de progesterona e estrogênio, quanto com o anticoncepcional de progesterona só, tá? Então, os dois podem interferir desequilibrando seus hormônios. E aí, qual que é o resultado disso? Isso vai favorecer, né, o surgimento das crises de enxaqueca, principalmente relacionados ao período menstrual. Vamos lá. A Carol mandou assim. Gostaria de saber se comidas salgadas ou doces influenciam nas crises de enxaqueca. Carol, tudo pode influenciar nas crises de enxaqueca. O que é que vai depender? O que é que vai determinar isso, tá? O que vai determinar isso é o quanto você tá em equilíbrio. Por exemplo, o que acontece com as minhas pacientes? Chegam pra mim e eu pergunto, o que é gatilho de crise pra você? Isso. Uma lista enorme de gatilhos. Daí a gente faz o tratamento, a gente reequilibra os 5 pilares e aí a gente fala assim, bom, o que você gostava muito de comer que antes te dava crise de enxaqueca? Ah, eu queria muito comer tal coisa. Eu não podia comer banana, por exemplo, porque me dava crise. Testa a banana. Aí a paciente faz o quê? Testa a banana e não tem mais crise. Aí você fala, ué, como que o alimento deixou de ser gatilho? Por quê, gente? Um fator sozinho, dificilmente leva a gente a uma forte crise de enxaqueca. Então, o que acontece, né? Se você tem lá, você comeu uma banana que pode ser um gatilho. Se fosse só a banana, você não teria uma forte crise de enxaqueca. Você podia ter até o comecinho de uma crise, mas você não vai ter uma forte crise de enxaqueca. Agora, se você comeu uma banana, que é um gatilho pra você, mesmo que seja um gatilho leve, e você teve uma noite de sono ruim, você juntou 2 fatores. Tá em desequilíbrio. E aí o que vai acontecer? Crise de enxaqueca. Então, por isso que eu falo que o alimento salgado pode te dar crise? Pode. O alimento doce pode te dar crise? Pode. A fruta pode te dar crise? Pode. A farinha pode te dar crise? Pode. O abacate pode te dar crise? Pode. Tudo pode te dar crise. Se o seu corpo está favorável à crise. Se o seu corpo está em desequilíbrio, qualquer coisa, gente, pode se tornar gatilho. Qualquer coisa. É por isso que pega, por exemplo, a situação.
Tem gente que comeu ovo a vida inteira. Daí resolveu fazer uma dieta do ovo. Já viram? Tem. Que nem dieta da carne. Tem várias dietas diferentes. E aí começa a comer aquele trem todos os dias. Todos os dias. O que acontece? Depois de um tempo, essa pessoa que está consumindo aquele mesmo ovo, né? Aquele ovo todos os dias, começa a ter o quê? Intolerância ao ovo. O corpo começa a rejeitar aquele ovo. Ou seja, tudo pode se tornar algo ruim se a gente faz com o nosso corpo em desequilíbrio. Equilibra teu corpo. Quando você equilibra teu corpo, ali ó, por isso comi um chocolate e não me deu crise. Exatamente ideia. Agora se você, a Cris, né? Cris, acho que é Cris. O que acontece? Pode ser que você coma esse mesmo chocolate num dia que você tava mais estressada, justamente por isso você quis comer o chocolate. E aí vai ter o quê? Crise de enxaqueca. O mesmo chocolate, a mesma quantidade, idêntico. Por que ele vai te dar crise num dia e no outro não? Porque o teu corpo já estava em desequilíbrio. E é isso que vocês precisam entender. Essa busca incessante por isso pode, isso não pode de alimento, a gente precisa entender que a resposta para tudo isso vai ser depende. Tem um caso de uma paciente minha que fez comigo os 10 dias com a Fer. Não sei se vocês são da época antiga. Lá no comecinho a gente fez o desafio 10 dias com a Fer. E essa minha paciente, o que ela conseguia? Ela conseguia comer embutidos com frequência, sem crises. Depois que a gente reequilibrou. A gente reequilibrou o organismo dela. A princípio, ela deixou de comer embutido, porque podia ser um dos gatilhos, e ela comia toda semana. Deixou de comer, reequilibramos o corpo dela, deixamos os 5 pilares em equilíbrio. O que ela fez? Voltou a comer o embutido toda semana. Tem crise de enxaqueca? Por quê? Porque o corpo dela tá em equilíbrio. Isso porque embutido é um alimento que a gente fala, pelo amor de Deus, não. Tem uma outra paciente comigo. Essa questão do café, que eu sempre explico aqui pra vocês, né? Que ele é estimulante, que é bom evitar. Eu tenho uma paciente que toma café todos os dias e não tem mais crise. Reequilibramos o corpo dela. Colocamos a hidratação, colocamos a comida colorida, 5 cores, colocamos a atividade física todos os dias na rotina dela e hoje ela consegue tomar um copo de café todos os dias pela manhã sem crise de enxaqueca no mês. Por quê? Porque o corpo dela está em equilíbrio. É isso. Então, e aí o corpo em equilíbrio, a gente tem que entender que não é, a gente tem os 5 fatores, os 5 pilares que a gente precisa equilibrar, mas 2 outros fatores também vão estar envolvidos, que vão ser o quê? O uso excessivo de analgésicos desequilibram para um tantaço o nosso corpo, tá? E a nossa saúde intestinal. Esses 2 fatores também estão envolvidos. Então, se não tá legal, cara, tudo vai ser gatilho. O sol vai ser gatilho pra você. O vento vai ser gatilho pra você. O cheiro vai ser gatilho pra você. Então precisa reequilibrar esse corpo para que ele fique menos suscetível às crises. Vamos lá. A Arleide mandou assim: Fer, você sabe algo sobre sentir dores na cabeça a partir de trás da orelha? Fica dolorido o local indo em direção à têmpora direita. Quando tem essa crise de enxaqueca, que dura o dia todo, de 2 a 3 dias, além da medicação, aplico compressa de gelo no local e pressiono, pois a dor é intensa. Já teve época de eu não aguentar e procurar emergente. Já fiz tomografia, ressonância magnética, estou no momento fazendo um tratamento de manipulação receitado pelo meu médico. O que a gente precisa observar? Normalmente, esses pontos, né, que começam atrás da orelha e vêm para a região das têmporas, normalmente essa dor de cabeça está associada a DTM, distúrbio temporomandibular, mais frequentemente ao bruxismo, tá? Se você for no meu Telegram, o que vai acontecer? A gente vai ter lá no Telegram alguns vídeos de automassagem. E nesses vídeos de automassagem, eu faço automassagem para essa região aqui, tá? Então você faz essa região aqui, a automassagem que eu ensino lá no vídeo do Telegram. E é um vídeo que não tem aqui
no Instagram, tá? Só tem no Telegram, exclusivo no Telegram aquele vídeo. Procura lá no Mídias, você vai ter esse vídeo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem o bruxismo, por exemplo, a gente tem um aumento da tensão dessa região todinha aqui. E ela vai repercutir nessa região aqui também, tá? Então, o que acontece? A gente pode ter também zumbido no ouvido, que pode ser por conta dessa DTM. Nesse caso, a automassagem, mesmo em dias que você está sem dor, é essencial. Observa, por exemplo, se você tem ou não o bruxismo. Observe se quando você tá parada, sem falar nada, você tá pressionando os dentes um no outro. Você sabia que, idealmente, quando a gente não tem um bruxismo, quando a gente tá em repouso, os nossos dentes não se encostam, né? A gente fica assim. Esse é o normal. Se, normalmente, você já fica com isso aqui assim, ó, parada, mas tá encostando os dentes forte, cara, já é um sinal de bruxismo. Se você acorda de manhã, abriu o olho, já sente uma dor de cabeça, pode ter a ver com bruxismo também. Se você percebe que você range os dentes, dá pra ver uns desgastes nos seus dentes, ou o seu parceiro ou parceira, filho ou filha, comenta que escuta você rangendo os dentes, bruxismo. Todos esses sinais são sinais de DTM. E aí o que acontece? Se a gente não trata, a gente piora o quadro de dor de cabeça, né? Pode ser uma cefaleia crônica, a gente pode piorar o quadro de enxaqueca também, tá bom? E é muito característico esse seu relato, Arleide. Por quê? Porque ele vem mesmo, ele vem daqui, ele vem pra trás e pega essa região da cabeça. É bem característico de uma cefaleia relacionada ao bruxismo. Assiste o vídeo da automassagem, começa a fazer esse trem todos os dias e depois você volta, depois de 15 dias, fazendo todos os dias e equilibrando os 5 pilares. Volta aqui pra me contar como é que você tá, mulher. Vamos lá. A Ana mandou assim. Ana Lúcia mandou assim: oi, Fer, eu comprei um aparelho doméstico de fisioterapia. Não sei se você conhece. Gostaria de saber se ajuda nas crises. Talvez algum ponto no pescoço, pois sinto bastante rígido nas crises. Ana Lúcia, eu não sei qual que é esse aparelho que você comprou. A gente tem vários aparelhos da fisioterapia, tá? A fisioterapia pode ajudar muito, principalmente a terapia manual e a eletroestimulação. Podem ajudar muito no controle das crises quando tem um componente cervical importante, que parece ser o seu caso, né? Mas não sei que produto é esse, não posso te dizer se funciona ou não. A Cristiane mandou assim: eu malho há 1 ano. De uns tempos pra cá, dependendo da atividade física que eu faço, eu tenho crise de enxaqueca. Como melhorar isso? Ó, se faz 1 ano que você malha e você não tinha dor de cabeça, você não tinha crise de enxaqueca antes, malhando. Você malhava e não tinha crise. E agora você tem, o que é que você precisa fazer? Você precisa olhar o que é que mudou no teu corpo. Isso quer dizer o quê? Que tinha algo que não estava em desequilíbrio lá atrás e que agora está em desequilíbrio. Analisa isso através do seu diário da enxaqueca, tá? A Fá Alcântara mandou assim: gostaria de saber se enxaqueca com aura leva ao AVC. E se caso leva, você tem algum paciente que teve. Gente, dizer que enxaqueca com aura leva ao AVC é a mesma coisa que dizer que sal leva a pressão alta e que açúcar leva a diabetes. Não é essa relação direta. Quem sofre com enxaqueca tem sim, com enxaqueca com aura, tem sim mais chances de acidente vascular cerebral, o AVC, tá? Tem mais chance, ponto. Falamos disso numa live recentemente, a gente falou e abordou justamente essa questão. Você precisa entrar em desespero? Meu Deus, estou fadada a ter um AVC porque eu tenho enxaqueca com aura. Não. O que você precisa entender? Tá, o paciente que tem enxaqueca com aura, ele tem um risco aumentado para ter um acidente vascular cerebral, mas a gente precisa olhar os outros fatores de risco. O que é fator de risco para doença cardiovascular ou cérebro vascular, por exemplo, né? Então, o infarto também pode ter uma incidência maior em pacientes que têm enxaqueca com aura. Tanto a doença cardiovascular como a cerebrovascular, o infarto e o AVC, eles têm alguns fatores de risco. Quais são? Principalmente obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes e colesterol alto. Esses são os 5 principais fatores de risco para doenças cardio e cerebrovasculares. Ah, esqueci do 6º, a questão genética. Então, se você sofre com enxaqueca com aura e você não tem
desses 6 fatores de risco, você não precisa entrar em neura. O que é que você precisa cuidar se você não tem nenhum desses 6 fatores de risco? Você precisa cuidar de não utilizar anticoncepcional com estrogênio, porque aumenta o risco da formação de trombos que podem parar no cérebro e levar a um AVC. Então, nesse caso, com enxaqueca com aura, você não vai utilizar o anticoncepcional com estrogênio, tá? E a questão do tabagismo. Quando a gente associa a enxaqueca com aura ao tabagismo e ao uso de anticoncepcional hormonal com estrogênio, a gente pode aumentar em até 16 vezes o risco de ter um AVC. Ou seja, vocês entenderam que não é porque você tem enxaqueca com aura que você vai acabar tendo um AVC? Você precisa olhar para esses 6 fatores, que são os principais fatores de risco para doenças cardio e cerebrovasculares. E olha que interessante, a gente falou que obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Os 4 primeiros que a gente citou. Se você tem uma alimentação equilibrada, você já diminui o risco dessas doenças. Se você come 80% vegetal, você já diminui o risco dessas doenças. Se você controla o consumo de carne vermelha, você já diminui o risco dessas doenças. Se você faz atividade física, você já diminui a questão da obesidade, certo? Aí a gente tem que pensar, a questão genética é a única coisa que a gente não consegue modificar. Mas de resto, a gente colocando em prática os 5 pilares é super controlável. Isso depende única e exclusivamente de você, tá bom? Vamos lá. A Regiane mandou assim: oi, Fê, eu tô no climatério. Será que a reposição hormonal pode piorar minhas crises de enxaqueca? A gente tava falando disso, por isso que eu deixei uma resposta mais elaborada pra agora. A gente tem alguns estudos que mostram uma piora importante das crises de enxaqueca em pacientes que são submetidas à terapia de reposição hormonal, tá? Então, por isso que a gente acaba não indicando. Conversa com a sua ginecologista e explica seu caso de enxaqueca. Na grande maioria das vezes, não se opta por fazer terapia de reposição hormonal em caso de pacientes com enxaqueca, justamente pela piora do quadro. Agora, a gente tem estudos que mostram que quando a gente faz a reposição na forma transdérmica, a gente tem uma aceitação melhor dessas pacientes que sofrem com enxaqueca. Então, acaba sendo menos pior do que você fazer as outras formas de terapia de reposição hormonal, tá bom? Vamos lá. Cadê? A Fá também colocou assim, também quero enaltecer seu Insta, tem me ajudado muito. Fico muito feliz que você esteja gostando. A Ana Cláudia perguntou assim: gostaria de saber se cuscuz influencia nas crises. Me conta você, Ana. Você come cuscuz todo dia? Ou quando você come, você tem crises de enxaqueca? Ou quando você come 2 dias depois, até 2 dias depois você tem crises de enxaqueca? A gente precisa observar, tá? Porque o cuscuz, ele é feito de farinha de milho, né? A farinha de milho, quando a gente vai pensar em índice glicêmico, ela tem um índice glicêmico moderado, não é nem alto e nem baixo. O que acontece principalmente quando a gente fala de índice glicêmico alto? Por isso que eu tô falando que depende, tá? Quando a gente fala de alimento com índice glicêmico alto, quer dizer que esse alimento ele vira açúcar muito rápido no nosso corpo. Daí ele leva ao aumento muito rápido de insulina, que é inflamatória quando em excesso, tá? E aí por isso que a gente sempre fala pra tentar evitar alguns alimentos com alto índice glicêmico. Agora, o que a gente tem que observar? Ela não tem um alto índice glicêmico, ela tem um índice glicêmico moderado. Isso quer dizer que pra todo mundo ela vai fazer mal? Não. É por isso que eu tô te perguntando. Você come ela com que frequência? Quando você come, você tem dor? Se você falar assim pra mim: ah, Fer, eu como todo dia, eu tenho dor todo dia. Peraí. Se você come todo dia e você tem dor todo dia, ela pode estar te fazendo mal. Fer, eu como ela dia sim, dia não, e eu tenho crise uma vez no mês. Não é ela. Como que a gente vai conseguir entender, então? Através do seu diário da enxaqueca. Então é isso, você precisa saber que ela tem um índice glicêmico moderado, tá? Que ela pode levar à produção de substâncias inflamatórias,
que ela pode levar a questão de alterações em serotonina e dopamina. Entendeu isso? Entendeu? Isso quer dizer obrigatoriamente que ela vai fazer mal pra você? Não. Tá? O pessoal tá até perguntando da carne. Se a carne pode ser gatilho. Pode, tá? O que a gente tem que observar? Muita gente não digere bem carne. Como que você vai saber se você é o tipo de pessoa que digere bem carne? Pega aquele churrasco. Teve churrascão, você comeu sua carne vermelha no churrasco. 2 horas depois, você já tá pronto pra comer mais? 3 horas depois, você tá pronto pra comer mais? Não. Se você fica conversando com aquela carne 4, 5, 6 horas conversando com aquela carne, já é um sinal que você não digere bem essa carne. Outra coisa que você tem que observar: comeu a carne, ficou com muitos gases depois? Esses gases são sinais de fermentação. Se você está fermentando, quer dizer que a digestão está demorando muito. Daí a fermentação é quando as bactérias ruins vão lá e começam a se alimentar daquele resto que ficou, porque não foi digerido. Daí dá gases, dá estufamento. E o gases, nesse caso, ele sai muito fedido. Observa, por exemplo, comeu carne vermelha. Como é que ficou teu cocô? Teu cocô tá legal? Você fez cocô nesse dia? O cocô saiu como uma salsicha lisa e macia? Se ele não saiu assim, quer dizer que você também não tá digerindo bem essa carne. Por que a gente fala controlar o consumo de carne? Porque a carne, na verdade, gente, é carne no geral, tá? Hoje em dia tem tanta coisa, carne vermelha, né? Eu tô falando da carne vermelha. Hoje em dia tem tanta coisa adicionada nos bichinhos, né? No boi, na vaca, na galinha, no peixe, né? Então na ração do peixe eles colocam hormônio pro peixe crescer. Na galinha coloca hormônio na ração. Coloca hormônio na ração do boi. Então tudo isso todos esses animais, eles têm, a grande maioria, quando não são orgânicos, essa é uma grande diferença, eles têm hormônios dentro da própria carne, que normalmente fica armazenado na carne mesmo, e principalmente na gordura desse animal. E a gente vai estar ingerindo. E aí esse hormônio, ele faz o quê? Também desequilibra o nosso corpo. É por isso que a gente sempre fala, priorize alimentos orgânicos. Fer, isso quer me dar uma 100% de garantia de que tá tudo ok? Não, porque você pode não digerir bem. E vou ser muito sincera, gente, a grande maioria das pessoas não digerem bem carne. Eu só fui descobrir que eu não digeria bem carne quando eu fui estudar sobre isso. Por quê? Porque eu era a pessoa que ia pro churrasco e comia um monte de carne, tranquilão. E aí depois fazia churrasco de noite também, só ia comer de noite mesmo, fazia lá 6, 7 horas que a gente ia comer de churrasco, comia um monte de carne de novo. Daí o que eu comecei a observar? Que quando eu comia carne, eu ficava com gases. Opa! Sinal de alerta. Que quando eu comia muita carne, meu cocô ficava diferente. E aí o que eu comecei a fazer? Hoje eu restringo o consumo de carne. Fer, eu não posso mais comer carne vermelha? Lógico que pode, gente. Mas é só você ter um equilíbrio. Reveza a carne vermelha com frango, com peixe. Vai revezando. Não precisa comer a carne todo dia. É a mesma coisa que a gente fala do arroz e do feijão. Daí as pessoas podem falar assim, nossa, Fer, mas e as proteínas? A gente precisa da carne para ter proteína. Gente, se fosse assim, não teriam vegetarianos. A gente tem proteína no vegetal também. É a mesma história do carboidrato. Ah, eu não como nada de carboidrato. Meu bem, a gente tem carboidrato em tantos vegetais que você nem imagina. Então assim, o que você pode substituir? Você pode substituir pelo ovo, pelo frango orgânico. O frango orgânico sai muito mais barato que a carne. Pelo peixe selvagem, sem ser aquele criado em cativeiro. Então uma ótima opção é o salmão selvagem, por exemplo. A gente consegue substituindo, tá? E não precisa ser uma mudança gigantesca, tá? Não precisa ser uma mudança gigantesca. Você não precisa mudar da noite pro dia, de uma hora pra outra. Você pode fazer uma mudança gradual, tá bom? Vamos lá. A Jane mandou assim, Fer, tempero sazão faz mal pra quem tem enxaqueca? Jane do céu, faz. Tá? Ele faz. Porque ele é cheio de glutamato monossódico. E não é só ele não, tá? Aqueles temperinhos em cubinhos, aquele
pozinho que você põe no seu macarrão instantâneo, aquele pozinho branco que também vende no mercado, que não é sal, é glutamato monossódico, tá? Eles fazem bastante mal. O que acontece? Eles são hiperestimulantes, tá? Eles estimulam o nosso cérebro, eles estimulam neurotransmissores importantes no nosso cérebro, e esse excesso de estimulação favorece o surgimento de crises, tá? Então, por que pode acontecer? Se você, por exemplo, comer um salgadinho cheio desse trem, comeu salgadinho, crise de enxaqueca, muito provavelmente o quê? Foi glutamato monossódico. Esse é o risco da gente comer fora, muitas vezes. Você vai num restaurante, você come aquele feijão que tem aquela cor maravilhosa, aquele sabor. O que é aquilo? Sazon. O que é aquilo? Glutamato monossódico. Daí você volta pra casa e tá com o quê? Crise de enxaqueca. Tá bom? Vamos lá. É bom evitar. Inclusive, antigamente, tinha até um tipo de dor de cabeça específica, né? Chamada que era causada por o consumo do glutamato monossódico, tá? Então, assim, já tem vários estudos que relacionam bastante episódios de dores de cabeça, não necessariamente enxaqueca, mas ao consumo do glutamato monossódico. A Beth mandou assim: oi, Fer, me tira uma dúvida. Tenho crise de enxaqueca no período menstrual. Já usei vários medicamentos. Por fim, me indicaram ir ao ginecologista pra usar um meio contraceptivo pra não menstruar. Sou ligada. Mesmo assim, fui. O médico indicou que eu interrompesse o período menstrual. Continuei tendo escapes. Até que decidi por conta parar o tratamento com anticoncepcional. Mas o meu medo é voltar a ter crise. O que fazer? Já passei... Peraí, já perdi onde eu tava lendo. Já passei a evitar alguns alimentos após ver seus vídeos. Mas mesmo assim, o que acontece? Primeiro, perca esse medo. Essa questão desse medo excessivo já gera uma ansiedade muito grande. Então isso vai fazer o quê? Que quando você chegue próximo do período menstrual, você esteja morrendo de medo de ter crise. E aí o que vai acontecer? Aumenta a ansiedade. E aí favorece o surgimento de crise. Se você já começou... primeiro, você falou assim, comecei a evitar alguns alimentos. A primeira coisa que a gente costuma fazer é justamente nessa parte de alimento. E a gente precisa entender que não é só alimentação, gente. É o estilo de vida como um todo. Então, capricha na sua hidratação. Capricha, né, no controle do estresse e da ansiedade. Melhora a qualidade do seu sono. E faça atividade física. Isso tudo vai te ajudar. Vou fazer um vídeo falando da clorela, tá? Deixa aí, Mica, que eu vou fazer pra vocês depois. Explicando. Ele ajuda a desintoxicar o nosso corpo. É maravilhoso. Vamos lá. A Ana Paula mandou assim: Fer, vi um artigo sobre DAO. DAO é a enzima, né, que a gente conhece, que ela chama diamina oxidase, pra quem não sabe, essa DAO, tá? Que quando... Aí eu vou dar o resto da pergunta dela. Que quando pouca em nosso corpo, essa DAO, né, que é a enzima que é responsável pela metabolização da histamina, quando pouca no organismo, causa enxaqueca. E quando sobe muito a histamina em nosso organismo. Você sabe se é um estudo verdadeiro? Ana, é um estudo verdadeiro. Eu encontrei ele num congresso de farmácia que teve em 2020, tá? Então é um estudo recente. O que eles falam? Que eles investigaram, é um estudo espanhol, tá? Eles investigaram um grupo de pacientes com enxaqueca e desse grupo 87% dos pacientes investigados, eles tinham níveis baixos dessa enzima que metaboliza a histamina. Para vocês terem uma ideia, o que acontece? Qual que é a repercussão disso? Quando a gente fala dessa metabolização da histamina, quando a gente não tem uma boa metabolização dessa histamina, essa histamina não é liberada, ela vai se acumulando no nosso intestino delgado e ela vai para a nossa corrente sanguínea. Ela é responsável por vasodilatação. Então, por isso que apresenta-se essa relação com as crises de enxaqueca. A gente não tem muitos estudos sobre isso está começando a ser estudado agora, né? Nesse estudo aí, especificamente, que eles publicaram, eles apresentaram nesse congresso, eles suplementaram essa enzima nos pacientes e eles tiveram uma melhora das crises de enxaqueca. Não uma melhora na questão de frequência, mas uma melhora na questão da duração das crises. Pra gente ter uma ideia por que talvez isso faça sentido. O fato deles mostrarem que 87% desses pacientes que eles estudaram tinham uma deficiência dessa enzima, ela também esbarra no fato de que alguns estudos já mostraram uma deficiência crônica de coenzima Q10, magnésio e riboflavina, que é a vitamina B2. Então, diversos fatores. Não adianta a gente colocar
toda a responsabilidade nessa deficiência enzimática, tá? A gente tem outras deficiências que também precisam ser tratadas pra gente tentar ter uma melhora do controle das crises de enxaqueca. Pensando nesse fator, o que a gente precisa entender? Que é um estudo que a gente ainda precisa esperar para ter mais resultados. Quando a gente fala em alimentos ricos em histamina, eu vou mandar essa lista para vocês lá no Telegram, tá? A gente tem alimentos que são ricos em histamina e que a existência desses alimentos tão ricos em histamina estão relacionados com alguns gatilhos comuns que a gente conhece de crises de enxaqueca, como, por exemplo, a banana, a uva, as bebidas alcoólicas. A gente tem também, o que mais que eu tinha visto lá? A gente tem frutas secas, então tem vários alimentos que são ricos em histamina. Na teoria, evitar esses alimentos seriam bons para quem sofre com enxaqueca. Na prática, a gente não tem isso consolidado, por isso que ainda não é amplamente falado sobre esse resultado desse estudo, tá bom? Mas é um estudo real, sim. A Chamara perguntou assim, quais os tipos de farinhas permitidas? Gente, a gente precisa entender que, por exemplo, as farinhas que são menos piores, que a gente pode utilizar não com uma frequência grande, mas esporadicamente. Farinha de amêndoa, farinha de coco, tá bom? São as farinhas que a gente costuma utilizar. Passamos muito do nosso tempo, não sei se o Instagram vai deixar eu salvar a live, gente. Quando a gente passa muito desse tempo de 1 hora, o Instagram às vezes some com a live. Eu tô vendo que vocês estão no maior bate-papo, que vocês estão cheias de dúvida. Eu queria até convidar pra vocês que têm Facebook, eu tenho um grupo no Facebook, vai lá no Facebook, o grupo lá, aí você solicita pra entrar no grupo. Eu vou deixar o link pra vocês aqui depois que terminar a live desse grupo no Facebook, e lá vocês conseguem trocar entre vocês, tá bom? Além disso, as dúvidas que ficaram, não esqueçam de mandar pra mim no domingo que vem ou no sábado na caixinha de perguntas. Mandem pra mim pro próximo Fer Me Explica. Espero que a live tenha sido esclarecedora, que a gente tenha tirado as dúvidas que vocês tinham. Eu sei que ainda tem mais dúvidas, as dúvidas nunca acabam. E aí eu espero receber essas dúvidas pra semana que vem pra gente bater esse papo. Vou deixar então, depois que eu subir a live, eu deixo pra vocês o link do grupo do Facebook pra vocês fazerem as trocas por lá, tá bom? Um beijo muito grande, gente. Espero vocês na próxima.